Eu estou de volta para falar de Lava Jato porque a força-tarefa da operação está apertando o cerco contra Eduardo Cunha com uma ação de improbidade administrativa. Vamos voltar a São Paulo então com a Renata Lopretti. Renata, os procuradores pediram uma série de sanções contra o presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Isso, Cris, e talvez a que chame mais a atenção é a perda dos direitos políticos por 10 anos. Além disso, Cunha terá que pagar pelo menos 220 milhões de reais relativos a enriquecimento ilícito, dano material e multa. Muita gente pode estar se perguntando, mas ele não tem foro privilegiado? Como é que tudo isso está acontecendo em Curitiba? É que esse tipo de ação por improbidade administrativa não tramita no Supremo e sim na primeira instância. Só que não fica com o juiz Sérgio Moro. Entre os pedidos que constam na ação estão a reparação de 10 milhões de dólares, aproximadamente 35 milhões de reais, que seriam resultado de propina, o pagamento de multa e a perda dos bens adquiridos ilicitamente. Com relação ao presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, os procuradores pediram a suspensão dos direitos políticos por 10 anos, a devolução de 20 milhões de reais relativos a valores depositados em contas no exterior, além de outras sanções. Também são alvos da ação o ex-diretor da Petrobras, Jorge Zelada, João Augusto Henriques, apontado como operador financeiro do esquema, o empresário português Idalécio Oliveira, suspeito de pagar propina, e a mulher de Cunha, Cláudia Cruz. O Ministério Público Federal pediu que ela devolva mais de 4 milhões de reais que seriam fruto de enriquecimento ilícito. Dos 5 alvos da ação civil de hoje, 4 viraram réus na ação criminal na semana passada. De acordo com as investigações, Cláudia Cruz usou o dinheiro de uma conta abastecida por outras de Cunha, que seriam usadas para movimentar propinas. Para o Ministério Público, essa conta de Cláudia recebeu parte da propina de cerca de 1,5 milhão de dólares, que Cunha teria recebido por viabilizar a aquisição pela Petrobras de 50% dos direitos de exploração de petróleo de um bloco do Benin, na África. Criminalmente, Eduardo Cunha é investigado por esse esquema, mas em instância superior. Como a ação de hoje é de improbidade administrativa, Cunha vai ser julgado em primeira instância pelo juiz federal substituto Augusto César Panzini Gonçalves. Eduardo Cunha disse que vai recorrer. Afirmou que o Ministério Público tomou a iniciativa na véspera da reunião do Conselho de Ética com o objetivo de gerar fatos e que a ação não poderia ser apresentada contra quem não praticava atos na administração pública. A defesa de Cláudia Cruz declarou que os valores utilizados por ela não têm origem ilícita nem relação com atos de corrupção. Afirmou ainda que Cláudia continua à disposição da Justiça para todo e qualquer esclarecimento. Os advogados de Jorge Zelada e de João Augusto Henriques afirmaram que vão se manifestar nos autos. E Idalécio Oliveira ainda não constituiu advogado. E por falar em Conselho de Ética, lembrado aí por Eduardo Cunha, aliados dele já defendem publicamente que ele renuncie à presidência da Câmara para conseguir salvar o mandato. Ou seja, não é para as coisas seguirem seu curso, numa manobra para ele salvar o mandato. Amanhã o Conselho de Ética da Casa volta a se reunir para votar o parecer que pede a cassação do PMDBista. Na véspera da sessão, nem o presidente do Conselho de Ética sabe dizer se o relatório que pede a cassação do mandato de Eduardo Cunha vai mesmo ser votado. As manobras existem, estão existindo, continuam a existir e alguma providência tem que ser tomada. E veio a pressão sobre deputados, você vê aí que tem uma deputada que vota, não vota, dá essa confusão toda. A deputada em questão é Thieron, do PRB. Se votar a favor do relatório, o placar empata em 10-10 e o presidente do Conselho, que é a favor da cassação, desempata. Se Thieron votar contra o relatório, o parecer será rejeitado por 11-9. E a pressão não vem só do Congresso. Thieron tem sido cobrada nas redes sociais. Celso Russomano, pré-candidato a prefeito de São Paulo, e Marcelo Crivella, pré-candidato a prefeito do Rio, os dois do PRB, também entraram na mira dos internautas. Mas o bombardeio atinge principalmente o presidente licenciado do partido, o ministro Marcos Pereira. Os internautas cobram que o PRB vote contra Eduardo Cunha. A estratégia dos aliados de Cunha é rejeitar o relatório que pede a cassação dele e apresentar outro, que prevê apenas uma suspensão de 3 meses. Eu conversei hoje mais cedo com um dos principais integrantes da tropa de choque de Eduardo Cunha, o deputado Carlos Marum. Pela primeira vez, ele admitiu publicamente que pretende sugerir a Cunha que renuncie à presidência da Câmara
Isso porque, na avaliação dele, se Cunha se salvar no Conselho de Ética, ele vai precisar de tempo para se defender daquelas denúncias sobre a Operação Lava Jato contra ele lá no Supremo Tribunal Federal. Uma dessas denúncias foi aceita e Cunha já é réu. É uma opinião minha de que, superada a questão no Conselho de Ética, o deputado Eduardo Cunha deva avaliar a possibilidade de renunciar, em função de que isto seria um gesto que permitiria, sem dúvida alguma, o melhor funcionamento da Câmara dos Deputados. Na visão dos aliados, Cunha teria cumprido o papel dele ao autorizar a abertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff. Outro foco de pressão sobre Cunha é a permanência de Waldir Maranhão como presidente interino da Câmara, principalmente no momento em que o governo precisa aprovar medidas importantes no Congresso. Com a renúncia de Cunha, o cargo ficaria vago e haveria novas eleições para presidente. Questionado sobre a possibilidade de a votação ser adiada mais uma vez, com o pedido de inclusão de novas acusações, o relator disse que vai estudar. Se houver provocação, eu terei que responder dentro daquilo que manda o regimento e o Código de Ética, mas não pretendo trabalhar com a hipótese de novo adiamento.